Hoje, o Papo Mineiro, estaremos numa prosa sobre o terceiro setor, com a professora, palestrante, gestora Solange Botaro. Formada em administração de empresas, ela tem mais de 40 anos de experiência no terceiro setor. Participou do Conselho dos Direitos das Crianças, no Conselho de Educação, Conselho de Assistência Social, foi cofundadora do GIS, que é o Grupo de Instituições Solidárias, cofundadora da Rede Mineira do Terceiro Setor e presidente do Rotary Club de Belo Horizonte Liberdade. É vice-presidente do Instituto Ramakrishna, onde tem feito uma excelente atuação, e agora é atual presidente da Fundamig, a Federação Mineira das Fundações e Associações de Direito Privado. Por onde passou, tem uma forte atuação interinstitucional, promovendo a melhoria da gestão. Seja bem-vinda, Solange. Obrigada, Hernani. É um prazer estar com você. Prazer é nosso, né? E nós tivemos lá na sua posse, foi uma posse belíssima. Fiquei encantado com os discursos, curtos, mas objetivos, e repleto de objetivos excelentes. Né? Então, hoje nós vamos ouvir a sua história. Muito bem. Né? Vou contar um pouquinho para nós. Eu nasci em Belo Horizonte, eu moro em Betim há 40 anos, mas nasci em Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa, que é um bairro muito especial, icônico, né, na nossa cidade. Histórico, né? Histórico, então um bairro muito família, né? As famílias vão se perpetuando, os filhos casam, ficam lá. Minha família, meus avós foram para lá, e aí ficou minha família, meus irmãos moram lá, meu sobrinho. Então, é um recanto, assim, de que a família se sente bem, né? Então, eu gosto muito de passear lá em Santa Teresa também. Isso, muito interessante. Você estudou por lá? Estudei, primeiro, o início dos meus estudos, né? Depois eu fui estudar no Colégio Batista, que é lá na Floresta, né? Pertinho. Foi uma experiência muito interessante essa. E depois eu fiz administração de empresas, como você disse. Na verdade, antes disso, eu fiz escola superior de cinema. É mesmo? Que ótimo! Eu queria ser, meu sonho era ser cineasta, acredita? Olha que coisa! A PUC tinha uma escola, funcionava naquele prédio da Praça da Liberdade. Então, eu sempre gostei de cinema. Meu pai, quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai me levou no cinema pela primeira vez. E o filme me lembra até hoje, um filme preto e branco chamado Marcelino, Pão e Vinho. Sim. É a história de uma criança. Então, muito interessante. A partir daí eu apaixonei, continuo gostando, sou apaixonada por cinema. Eu fico triste por período de pandemia que passa a ser os cinemas pararam de funcionar. Mas então, mas eu acabei deixando o curso, não completei o curso, apesar de gostar muito dessa área e de comunicação também. E acabei falando um pouco antes, assim, a influência, por exemplo, eu sou de família italiana, é uma família bem conservadora. A minha avó era matriarca da família, ela era toda poderosa, a nona decidia tudo. E uma mulher muito inteligente, eu aprendi a ler, assim, a gostar de ler com ela. Nós trocávamos livros, então eu cresci assim, pedindo livro de presente no Natal, no aniversário. Com 17 anos já tinha lido toda a obra de Dostoiévski, era apaixonada com a literatura russa, inclusive, li muito tempo. Mas aí descobri, minha avó tinha todo um lado espiritual, meio espiritualista, né? E eu acabei, com 20 anos, mais ou menos, descobri yoga, comecei a fazer yoga, né? Foi quando eu também frequentei essa escola de cinema. E depois, quando eu tinha 23 anos, eu conheci o professor Arlindo Corrêa da Silva, que é o fundador do Instituto Ramakrishna. Aí fiquei encantada, porque no primeiro dia da aula, ele dava aula de yoga também.
Só que era uma yoga mais de conhecimento, de estudos, não aquela de Hatha Yoga que eu fazia antes. Primeiro dia ele falou assim, não é porque eu sou uma pessoa mais velha, estou sentada aqui com um professor que vocês têm que acreditar em tudo que eu falo. Vocês vão pesquisar, vão estudar e vão verificar. É isso, é verdade? Vocês concordam com isso? E é justamente o que a minha avó falava comigo, né? Que foi minha primeira mestra. Ela falava isso, ó, não está entendendo? Então vai pesquisar, vai refletir sobre isso, mas não é porque alguém falou. Vai perguntar. É, isso. Vai discutir, trocar ideias com alguém. Então, nessa hora eu falei, poxa, acho que esse é o lugar que eu quero mesmo. Então, aí eu vim, passado alguns meses, né, eu vim para aqui, para Betim, para o Instituto Ramakrishna, tinha um internato, eu vim dar aula para as crianças. E aí, estou aqui até hoje. São muitos anos de caminhada. Não, me encantei. O terceiro setor me apaixonou, sabe, Hernani? Foi uma coisa assim, de repente descobri o que eu queria da minha vida. Quero compartilhar, né, do saber, o compartilhar do sentimento, do carinho, né? De doar para as pessoas. As crianças, muitas vezes, não tinham família, a família colocava a criança que desaparecia. Então, essa troca com essas crianças me ensinou muito. E aí eu mergulhei mesmo nesse trabalho de terceiro setor, de buscar tudo que eu aprendia, tudo que eu conhecia, era para compartilhar com as pessoas. Era para dividir, é para ver essas pessoas se transformarem. Então, quando eu fui fazer administração de empresas, eu fui fazer para me conhecer como é que é a gestão de uma organização. Né? Como é que você dirige um grupo se você não sabe como é que funciona o financeiro, o RH, a contabilidade? Então, não era aquilo que eu gostava, mas eu sabia que eu precisava daquilo para ser uma boa gestora. Então, aí depois eu fui para fazer, fiz um MBA em gestão de organizações sociais na Fundação Getúlio Vargas. Depois eu fiz especialização na Fundação Dom Cabral, do Programa de Desenvolvimento de Dirigentes. Então, tudo isso foi uma formação mais técnica, né? Então, ao lado do trabalho de amor, que eu acho que o amor é o que permeia o trabalho do terceiro setor, as organizações, mas tinha técnica também. Eu sabia que eu tinha que ser uma pessoa que fosse um dirigente, que realmente soubesse o que cada um estava fazendo, quais eram os resultados. Então, Precisa ter amor, mas precisa também ter como, né? Como realizar isso com amor. Justamente. É a não competência. É uma coisa no amor, só puro amor, não. Uma competência para dirigir isso com amor. Né? As pessoas têm que aprender. Justo, porque você tem que fazer, como a gente fala do compliance, você tem que fazer tudo muito correto, né? Ano passado, a gente conseguiu atender 104 mil pessoas, sabe? 104.700 pessoas. Foi um resultado fantástico para nós. Mas por quê? Porque nós temos uma equipe altamente qualificada. Nós prestamos conta para as empresas. Né? Na época da pandemia, por exemplo, muitas empresas, inclusive organizações internacionais, escolheram o Instituto Ramakrishna para fazer chegar a cesta básica nas famílias que precisam. Porque como uma empresa lá em Nova York, que é o Brasil Foundation, por exemplo, que é uma organização internacional, vai saber qual que é a família, qual que é a localidade que eles que está precisando de alimento. Então, eles tinham confiança no trabalho do Instituto, que é sério, que realmente sabia descobrir aonde estavam os mais necessitados, os mais sofridos. Claro. Então, Quantos anos tem o Instituto? Quantos anos tem o Instituto? Está fazendo 64 anos agora, em fevereiro. Acabou de fazer 64. Então, são mais de 6 décadas de trabalho. E um parceiro muito importante nessa trajetória foi da Fundação Dom Cabral, que eles qualificam os gestores das organizações sociais. Não adianta você fazer só com amor, você tem que fazer com competência. Né? Você tem que gastar o dinheiro com muita seriedade, você tem que ter muita transparência. Então, a Fundação Dom Cabral é um parceiro muito importante para as organizações sociais.
parceiro lá na Fundamig, né? Você viu que nós estávamos ontem num espaço Isso. cedido pela Fundação Dom Cabral, né? E você tem uma vice também da Fundação Dom Cabral, não é? Então, isso é muito importante. Mulheres, né, de organismos, de instituições importantes. Então, eu acho que a sensibilidade vai ser muito importante. Né? Então, nós temos a competência técnica e nós temos o amor por você, né? Aquela Sem importância dúvida, né? do compartilhar de sentir, a sensibilidade. Então, acho que a mulher, não só no terceiro setor, em todos os setores, no primeiro, segundo, terceiro setor, ela tem um papel importante, né? Ela leva um pouco além. E você tem quantos anos no Instituto? Eu tenho 49 anos que eu estou aqui. Minha vida adulta toda, né, Hernani? É claro, lógico. Então, E é interessante, você participa mesmo, porque de 64, 49 você está aí, você também é uma peça importante dentro do Instituto. Então, eu tenho minhas raízes bem profundas, né? Foi um propósito, né, Solange? Foi um propósito, né? O professor Arlindo era uma pessoa muito especial. Ele era jornalista, né? E ele era contador, então ele agregou duas áreas importantes. E nós temos no nosso conselho muitas pessoas que conviveram com ele. Não sou só eu, tem várias pessoas que conviveram de perto com o professor Arlindo e que mantêm o propósito que ele deixou. Os valores e princípios que ele deixou. Para uma organização social, isso é muito importante, né? Porque você tem que manter esse lado assim dos princípios e dos valores para que você tenha perenidade. Se nós temos mais de 6 décadas, é por isso. Os valores que ficaram. Não, e também porque num país que, às vezes, até pouco tempo, isso não era cultural. Não era. Né? Vocês tiveram muitas dificuldades no princípio, né? Porque o país não era. Não. Hoje não. Hoje o pensamento já é diferente, né? Felizmente. Felizmente. Hoje a sociedade já sabe que as pessoas têm que ter competência técnica para gerir uma organização social também. É como se fosse uma empresa. Porque assim, você recebe recurso, né, de empresas, do poder público, de pessoas físicas, para você transformar isso em qualificação profissional, em competência em tecnologia para as crianças, para os jovens, né? Quer dizer, nós transformamos as comunidades, as famílias. Né? Então, na verdade, esse dinheiro tem que ser muito aplicado, porque o dinheiro não é como a empresa que o dono da empresa tem o dinheiro, não. Esse dinheiro vem, né, de pessoas de outras, do poder público, para a construção da vida dessas crianças, desses jovens. Como deveria ser o governo, né? Deveria ser. Utilizar o nosso dinheiro para fazer para as pessoas. Para as pessoas, Mas conta um pouquinho mais de como é que era a sua experiência dentro do Instituto, qual as suas atividades, para o pessoal poder conhecer um pouco mais do Instituto. O meu trabalho foi, quando eu cheguei aqui, a necessidade financeira era muito grande, né? A maior parte das pessoas eram pessoas físicas que faziam o seu donativo mensalmente. Então, eu vislumbrei uma outra área, por exemplo, que é trabalhar com a empresa, conquistar a empresa para que ela nos ajudasse, né? Então, eu comecei a estudar como é que fazia projetos, como é que eu mostraria para a empresa que nós tínhamos competência para administrar o recurso dela. Então, aprendi a elaborar projetos, a fazer prestações de conta, que a prestação de conta tem que ser muito correta. Então, você tem que mostrar, quando eu falo assim, tem 104 mil pessoas atendidas, mas como? Então, a gente tem todo um relatório que explica tudo que as pessoas receberam, como foi aplicado esse conhecimento, né? Então, se você pega uma criança, a gente trabalha com crianças em cumprimento de medida socioeducativa, aqueles jovens que cometeram pequenos delitos e muitas vezes ficam marcados para o resto da vida. Então, esses a gente está trabalhando, qualificando profissionalmente e tirando da marginalidade.
Porque aí eles se veem com pessoas com potencial, com qualidade, né? Com competência para entrar no mercado de trabalho. Então, a gente dá dignidade para eles. Esse é um público que eu gosto muito de trabalhar, porque ninguém quer, né, Hernani? É o público mais difícil, né? Então, Você trabalhar com adolescente, né? Com é, aquele pré-jovem, eu nem vou falar que é um jovem, mas aquele pré-jovem, que aquele que às hoje, vezes, às vezes, a né, família não respeita nada, né? tiveram um início de vida muito difícil, muito traficante pegou-os para, né? Porque o tráfico gera muito dinheiro para esses meninos, né? Então você tem que mostrar para eles que existe um outro caminho, né? Que esse não é o caminho correto. Então esse trabalho é um dos que nós fazemos. Trabalhamos muito assim, valorizando as meninas, né? Então nós temos um projeto que chama Crianças em Rede. Então, são meninas em rede, na verdade. Então, fazer com que as meninas consigam aprender a tecnologia, robótica, AutoCAD, trabalhar com impressora 3D, porque aí ela consegue se inserir na faculdade, consegue o mercado de trabalho. Ainda existe uma diferenciação, né, para a mulher na área de tecnologia. E a gente está mostrando que não, que elas têm todo o potencial, elas são muitas vezes melhores que os meninos. Então a gente trabalha com Mais muito esse dedicada, né? foco. Mais dedicada. Valorização das meninas, das moças, sabe? Da mulher no mercado de trabalho. Então, é uma transformação muito importante. E agora a Funamig está com um grupo também feminino, então vai ser muito bom isso, a gente vai poder estar ampliando esse trabalho para outros setores também, né? É Mas uma você coisa continua que como vice-presidente do Instituto, né? continua. Ainda estou nesse mandato, tem mais 2 anos como vice-presidente, né? Isso, Depois muito bom. tem as eleições, então a gente costuma renovar, né, as pessoas a cada período. Muito bem. Então, a E gente, você que nesse, tem, se você que tem uma história dentro do Instituto, um patrimônio já para o Instituto, né? realmente existe, tanto eu quanto várias pessoas que estão participando do Instituto têm orgulho de estar aqui, né? O orgulho do como cresceu a organização. Nós temos parceiros, se você me permite dizer, assim, muito importantes que ajudaram nesse crescimento, como Petrobras, por exemplo, que é parceira nossa desde 2002. Governo do Japão, que é um parceiro assim muito exigente, né? Eles têm nos apoiado também, aprendemos muito com eles. Eles são extremamente exigentes, então eu falo que é fazer um curso de qualificação mesmo, um curso de transparência, trabalhar com eles. Sim. Então, a gente tem Brasil Foundation, um parceiro internacional, que a gente tem um trabalho de muito respeito mútuo, né? Nós temos uma parceria muito interessante com a Vale, que é essa que permite que a gente faça a valorização das meninas, né, no trabalho da tecnologia. Então, essa caminhada foi construída a muitas mãos, a muitos corações, né? E a nossa equipe é altamente qualificada também para poder ter um resultado positivo também. Nós somos, desde 2016, nós conseguimos ganhar os prêmios Melhores ONGs do Brasil. Em 2018, nós fomos eleita a melhor organização social do Brasil. Ótimo, O parabéns. Instituto Ramakrishna. Ficamos muito felizes. Então, assim, temos um prêmio. O ano passado conseguimos ganhar o primeiro prêmio internacional nosso, que é The Dot Good, que avalia muito, assim, compliance, né? Avalia muito resultados de impacto, para que você consiga receber esse prêmio, um prêmio mundial. Nós ficamos em 12º lugar no Brasil, em 78 lugares no mundo. Então, foi, assim, um incentivo muito grande para toda a equipe, né, receber essa premiação. Então, assim, é a busca constante da melhoria. Quanto melhor são os processos, melhores resultados você tem, né? Para E a tudo isso, sociedade. e tudo isso são pessoas, né? Então a importância das pessoas estarem fazendo o seu papel, né?
Isso é muito importante. O investidor, né, aquele que gosta, também contribui, a gestão tem que ter pessoas com outro olhar, né? Então, isso é muito importante. Agora, conta para nós. Então, você está assumindo agora a Fundami. Quais os planos? Sim, nós temos. A gestão passada deixou alguns planos já iniciados, que é fazer o diagnóstico do terceiro setor em Minas Gerais, que é um grande desafio, porque nós temos um número enorme de municípios, né? Então, a gente tem que contar com várias parcerias, com o Associação Mineira de Municípios, o SEBRAE, todos são parceiros nossos, a Fundação Dom Cabral, para fazer esse diagnóstico, para que a gente tenha uma noção de como funciona o terceiro setor no Estado e como a gente pode melhorar esses processos, né? Quais as cidades que precisam, de repente, de uma maior atenção, né? Tem mais necessidades, tem uma população mais necessitada em termos financeiros, em termos de educação. Então, a gente tem essa proposta, vai ser demorada, não conseguimos ainda um parceiro financeiro para aportar os recursos, mas a gente continua buscando, né? Quem sabe um dos seus ouvintes descobre essa oportunidade de fazer um trabalho muito, com um grande impacto, né? Um resultado de impacto muito alto, né? Para o Estado e para todas as cidades, né? A gente ter a noção do terceiro setor no Estado vai ser fundamental, né? Não é? Nunca foi feito ainda, né? Não havia essa. O doutor Tomás de Aquino Rezende fez em Belo Horizonte, e foi muito importante a gente ter esse olhar. Agora, no estado inteiro, seria um projeto ousado, inovador e com um impacto muito grande para todo. Inclusive, trazendo informações até para o poder público, né? Para ver onde que ele precisa investir mais. Justamente. Né? E está facilitando o desenvolvimento das cidades, né? Então, acho que seria um resultado importantíssimo a gente fazer isso. Tem uma parceria muito grande também com o Diário do Comércio. O Diário do Comércio tem uma ligação muito incrível. Você participa daquele grupo, né? Movimento Mineiro 2032. 2032. E que é eu um conheci livro o também Zé muito Costa, importante. sabe? Eu conheci o Zé Costa, então eu acompanho a família há muitos anos, né? E são, assim, pessoas carinhosas, competentes, com outro olhar, né? Adriana e o Ivan, o irmão dela, né, que estão hoje à frente do Diário do Comércio, são fantásticos, né? São pessoas fantásticas para a gente trabalhar, porque tem transparência, né? E tem o olhar para o futuro, né? Isso é muito importante, né? É um jornal que está crescendo muito, né? Tem a parte digital também. Então, é um orgulho, eu acho que é um orgulho para os mineiros, né? O caminho que o Diário do Comércio está tomando e a participação social que eles estão buscando, né? Sempre se envolvendo com esse viés. Trabalhando muito no do ODS, né? Está realizando esse processo e ele estão incentivando empresa, poder público, a academia, né? Todos, tem um grupo muito grande que participa lá. Eu tenho Um a grupo, honra assim, também, o orgulho de estar lá. um grupo fantástico, né? De pessoas inteligentes, competentes também, e como eu falo, né? Um outro olhar, né? A notícia da mídia diariamente é terrível, né? Muita morte, muita destruição. Então o Diário do Comércio partiu para notícias boas, né? Boa, e sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É quando divulga o crescimento das empresas. Sabe, aumentou o faturamento, aumentou a produtividade de tal empresa. Isso incentiva os outros a falar assim, poxa, eu também vou me dedicar mais, vou me esforçar, porque cresce todo o Estado. Quando uma empresa ela cresce, ela gera mais recursos, ela gera mais emprego, né? Então, promove o desenvolvimento daquelas cidades onde elas estão. Então, o único que faz esse trabalho é o Diário do Comércio, né? Que faz toda essa movimentação. Porque é extremamente meritório, assim, quando uma empresa cresce, ela gera uma transformação enorme em cada cidade que ela está, né, inserida.
Então, toda vez que eles divulgam esse crescimento, eu falo assim, poxa, está incentivando o mercado a fazer o mesmo, né? Vamos lá, porque, na verdade, a gente depende desse crescimento, né? Dessa geração de emprego, né? Da geração de renda para as famílias, para as pessoas sobreviverem e para o crescimento da melhoria da qualidade de vida das cidades, né? Isso Então, mesmo, né? Então, o Diário do Comércio é um parceiro muito forte da Fundamig, né? Nós estamos caminhando junto com eles, é um dos parceiros e a gente se sente orgulhoso com eles. Temos o maior carinho com a Adriana e o Ivan também. A Adriana é uma boa pessoa, né? É interessante também que dentro do movimento, uma empresa e uma entidade me chamaram muita atenção. A empresa foi a ArcelorMittal. Né? Era muito cuidadosa com esse terceiro setor, né? Com a fundação, com tudo. E a instituição foi a OSENG, das cooperativas. Como ela está ramificada em toda Minas Gerais, né? Eu acho isso um trabalho fantástico, né? E tem um trabalho também com a mulher muito bom. Né? Então, é um canal também para vocês também seguirem como parceiros. Né? Um parceiro bom. Você falou, né, ArcelorMittal, eu me lembrei que uma das propostas minhas, né, na fala de ontem, foi de ampliar a autossustentabilidade da Fundamig, né? Claro. Porque a Ramacrista, o Instituto Ramacrista tem uma expertise muito grande, né? Nós temos uma fábrica de cercas, né, de telas de arame, que foi criada pelo fundador em 1975, e ela consegue, cerca de 40% das nossas despesas são mantidas pela fábrica. Ótimo. Então, assim, além de dar emprego, né? Além de dar emprego. De gerar emprego também. Então, na pandemia, nós conseguimos manter funcionando nós não mandamos nenhuma criança para casa, não paramos os cursos, continuamos funcionando em razão do recurso da fábrica de telas. Então, eu acho que, assim, ter uma autossustentabilidade, qualquer organização social, é fundamental, né? Para ela poder ter mais tranquilidade para realizar suas atividades, suas ações, não interromper projeto, né? Não interromper um programa. Então, uma das coisas que a gente está trabalhando de estar ampliando isso para a Fundamig também. É mesmo, é. Agora, e o pessoal, Solange? Família, tudo, com esse envolvimento tão social, como é que foi isso? Você está falando com a família? É. Minha família. A sua família. A minha família. No início não gostaram, não, sabe? Porque eu vim morar num lugar aqui, a estrada era de terra, não tinha telefone, era um mato mesmo, né? Então, meu pai ficou super chateado, minha mãe também. Mas com o passar do tempo, eles vão vendo que eu estava muito feliz, né? E aí, até meu pai, eu lembro do dia que meu pai ficou conversando comigo muito tempo e falou assim, não, descobri que você é a filha que é mais feliz, a filha que me dá menos trabalho, que eu não preciso me preocupar, nunca me pediu dinheiro emprestado. Então, assim, realmente existe uma outra forma de viver que não é aquela comum, né? Então, ele passou a me respeitar muito a partir daí, porque ele viu que o que o pai quer para o filho? Que ele seja feliz, né? Que ele está fazendo o que gosta, né? Então, ele descobriu assim, é um caminho diferente que você escolheu, mas que te faz feliz. Então, eu também estou feliz. Que bom, né? Agora, uma última pergunta, daqui a pouco nosso tempo está terminando, eu não gosto de fazer mais tempo, porque eu sei que vocês são todos ocupados e com coisas boas. O futuro é o terceiro setor? Olha, sabe o que eu acredito, Hernani? Que quanto mais a sociedade se envolver, quanto mais o poder público valorizar o trabalho do terceiro setor, porque as organizações sociais estão junto das pessoas. Quando o poder público, muitas vezes, ele não consegue perceber qual é a necessidade de uma comunidade, né? Então, o terceiro setor está lá, está junto com eles, vivendo cada momento daquelas famílias. A maioria das famílias são só
mantidas pelas mães, o pai some, desaparece, é uma coisa terrível que continua sendo forte ainda. Então, assim, o terceiro setor sabe chegar perto e como promover o desenvolvimento. Eu falo assim, você dá uma cesta básica para uma família, tudo bem, ela se alimenta. Se semana que vem ou mês que vem você não dá, ela fica com fome. Então, você tem que promover essas pessoas para que elas tenham subsistência, né? Acho que esse Às que é o vezes, é correto, isso mesmo. Às vezes, não inicialmente, a é? gente tem que dar o peixe, mas tem que ensinar a pescar. Ensinar a pescar, justamente. Então, você dá o quê? Dignidade. Dignidade e sobrevivência, né? Sobreviver com dignidade. Eu acredito muito nisso. A gente trabalha muito com a mãe, principalmente focado na mãe, porque ela que é realmente aquela que não abandona os filhos, ela fica junto, e é que precisa de um suporte do terceiro setor. Então, eu acho que quanto mais o poder público e os empresários entenderem isso, e nós conseguirmos trabalhar juntos, eu acho que a gente melhora muito, muito a sociedade, a qualidade de vida das pessoas, o nível de escolaridade, a qualidade da educação. Né? A gente tem essa expertise. Né? Muito bem. E a Fundamig, reunindo tantas organizações, ela tem um poder maior ainda, né? De articulação e de conquistas, né? De resultados. Muito bem. Nosso tempo está terminando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que vão nos assistir. Sim, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, eu fiquei muito feliz quando você me convidou, né? Que bom. E a mensagem é essa, a mensagem de esperança, de acreditar que cada um de nós tem a condição de melhorar a vida das pessoas, de melhorar o mundo, né? Quando a gente fala assim, quando eu falar, eu estou melhorando a vida de uma família, você está melhorando o mundo também, né? Você está, de alguma forma, fazendo uma transformação. Então, é acreditar que a melhoria do mundo depende de cada um de nós, o que cada um de nós tem para compartilhar com os outros. Assim como você traz as pessoas para fazerem os seus depoimentos, contarem suas vidas, eu acho que isso é um trabalho muito bonito seu e que cria, né, uma nova esperança de um mundo melhor para todos. Isso mesmo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por aceitar o convite. Fiquei muito feliz com isso. Tá, obrigada também. Um grande abraço para você. E feliz gestão. Tá. Obrigada. Depois a gente conta o resultado. Tá. Não tem dúvida. Isso vai ser muitos bons resultados. Tenho certeza. Um grande abraço. Um abraço também. Tivemos hoje, né, um conhecimento mais profundo do terceiro setor, de sua importância para o futuro, e eu também tenho um pouco dessa consciência de que o futuro está no terceiro setor. Né? E feliz gestão para a Solange, com a sua equipe lá, diretora, com a sua equipe técnica da Fundamig, e vamos aguardar muito boas notícias de lá. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.